Olá, pessoal. Estamos começando mais um Bioanimal Brasil podcast. Hoje com um entrevistado, com um convidado maravilhoso, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, mas antes quero dar os recadinhos de sempre. Por favor, siga o nosso canal, mande para todos os seus amigos e inimigos, clique lá no sininho para você receber as nossas notificações, porque quanto mais informação a gente enviar sobre essas pautas que a gente defende, pauta animal, pauta ambiental, mais fácil da gente conseguir as mudanças que a gente quer. Então, eu não vou mais de delongas, eu vou aqui começar apresentando vocês Vandré Silveira, esse ator aqui de Belo Horizonte, que está com um espetáculo maravilhoso chamado A Hora do Boi, que vai contar pra gente direitinho como surgiu a Hora do Boi, mas antes eu quero que ele conte um pouco a história dele, coisas, por exemplo, que eu não sabia que você era de BH. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. A sua cidade, com esse espetáculo muito lindo que eu já assisti e convido todo mundo a assistir também, vale muito a pena. E conta pra gente quem que é o Vandré Silveira, como é que você chegou com a Hora do Boi. Aqui é a sua casa, fica à vontade. Dani, um prazer estar aqui no Bioanimal, muito obrigado pelo convite. Bom, estou muito feliz de estar em BH, né, minha cidade, comemorando os meus 25 anos de carreira profissional nesse ano. 25 anos. 25 anos. E estou em cartaz com esse espetáculo, A Hora do Boi, no CCBB, até o dia 31 de agosto, de sexta a segunda, sempre às 19 horas. Uhum. Bom, a minha trajetória nas artes começou em 2001. Eu comecei a fazer um curso livre no Espaço Cênico, que é uma escola de teatro aqui em BH. Uhum. E antes de eu começar a fazer esse curso, na verdade, eu tinha me inscrito num outro curso com o Rui Rezende. E aí eu fiz esse curso com o Rui Rezende e me apaixonei pela arte teatral. Uhum. E aí eu decidi que eu queria fazer isso na minha vida, assim, que eu ia seguir esse caminho, essa trajetória. Você tinha quantos anos nessa época? Isso foi em 2001. Pode falar a idade, se você não quiser a gente... Não, eu tenho 45 anos, não tem problema nenhum com isso, com a idade, enfim. Já tô grisalho, né? Não, tá charmosérrimo, gente. Obrigado. Bom, há 25 anos atrás, né? 20 anos, eu tinha Sim. 20, 19 para 20 anos. Uhum. E antes disso, na verdade, eu tinha me inscrito num outro curso escondido da minha família, porque minha família é uma família muito tradicional. Eu tenho um pai engenheiro, um irmão que é ortodontista, enfim. E eu julgava que eles não aceitariam muito bem essa decisão de seguir um caminho artístico, né? Na verdade, uma ideia equivocada minha, assim. Uhum. E eu me inscrevi num curso escondido da minha família. E aí, para minha surpresa, eles não conseguiram completar a turma e ligaram para minha casa, dizendo que não conseguiram completar a turma. E minha mãe atendeu o telefone. E minha mãe, meu filho, mas que história é essa de fazer um curso de teatro? Você nunca falou nada sobre isso? E não, mãe, pois foi uma ideia que passou pela minha cabeça e tudo. Passou-se um tempo. Minha mãe veio com esse recorte de jornal desse curso do Rui Rezende. Que bacana. Isso foi uma das coisas mais lindas, assim, sabe? Minha mãe ter vindo com esse recorte de jornal desse curso. E aí foi quando eu tive o primeiro contato, me apaixonei, comecei a estudar teatro, fiquei um tempo estudando. Logo depois, eu fiz meu primeiro espetáculo profissional, que foi um infantil, A Fábrica de Brinquedos, com direção do Rick Alves. Uhum. Tirei meu DRT como ator, mas decidi me aprofundar, estudar mais, e aí me matriculei no curso do Cefar, Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, que tem duração de 3 anos, é um curso profissionalizante. E super tradicional aqui em Belo Horizonte, gente. Muito bom. E aí, enfim, me dediquei, né, aos estudos, me aprofundei. Estudei, inclusive, na Rússia também. Pois você estava me falando, você foi estudar na Rússia. Fiz um curso durante 40 dias em Moscou, no GITS, que é uma escola onde o Stanislavski deu aula. E foi uma experiência maravilhosa, assim. Então esse foi meu começo de trajetória, né? Uhum. Eu trabalhei com o Eide Ribeiro, aqui, que é um diretor maravilhoso, mineiro, com o Carlos Gradim, com o Lenine Martins, e logo depois eu fui para o Rio. Em 2006, janeiro de 2006, eu fui para o Rio, e lá eu conheci a Celina Sodré, que é uma diretora maravilhosa também, com quem ela foi uma super parceira minha de trabalho. Uhum. É uma mestra para mim, assim, me ensinou muito sobre a arte da atuação, sabe? E ela dirigiu o meu primeiro trabalho autoral, que foi o Farnese de Saudade,
que é um trabalho sobre um artista plástico mineiro, Farnese de Andrade, que poucas pessoas, assim, a grande maioria das pessoas não o conhecem. E é um artista genial, um artista que se mudou para o Rio de Janeiro também para se tratar de uma crise de tuberculose, que naquela época, década de 70, se tratava em sanatórios. E ele usava caixas, elementos muito barrocos na obra dele. E ele encerrava nessas caixas cabeças de boneca, bolas de cristal, pedaços de madeira que ele achava nas praias de Botafogo, do Flamengo. Ele ia criando essas obras. Então, eu me dediquei, assim, eu mergulhei no universo do Farnese durante 5 anos. E sistematicamente, durante 2 anos, eu percorri os mesmos locais que ele percorria no Rio, procurando esses objetos. A Feira da Praça 15, as praias de Botafogo, do Flamengo, antiquários. E eu fui montando essa instalação cenográfica. E eu tive numa exposição em Paris, da Louise Bourgeois. E aí eu vi uma obra dela maravilhosa, que era uma gaiola de ferro. Em tradução livre, se chama Passagem Perigosa. E eu falei, isso é um Farnese em escala grande, né? Escala real. Sim. E aí eu fiz esse diálogo de Louise Bourgeois com o Farnese, criei essa estrutura e eu ia criando as obras na frente dos espectadores. A Celina dirigiu esse trabalho, foi meu primeiro monólogo e foi uma experiência maravilhosa, definidora na minha carreira profissional também. E desafiadora, né? Desafiadora. Porque você traz aí a linguagem das artes plásticas, que é uma coisa que eu amo, para o teatro, que está tudo interligado, mas que tem as suas particularidades. Então, ali foi um desafio, ainda de construir ali perante o público. Sempre tinha alguma coisa diferente, provavelmente. Dependia da energia, dependia do dia da apresentação, né? Isso é o mais mágico do teatro, né? Na verdade, assim, é sempre o mesmo roteiro, né? É o mesmo texto, são as mesmas ações, aquela mesma partitura. Mas nunca é o mesmo espetáculo. É incrível isso. Eu falo um pouco porque eu estudei teatro, gente. A gente estava falando aqui no bastidor. Eu ao contrário dele, fui reprovada no Cefar. Mas eu estudei teatro e foi uma transformação na minha vida, assim. E esse processo criativo, o processo dos ensaios, isso é mágico mesmo, né? Quando a gente sobe no palco, e aí ele pode falar melhor do que eu, nunca é a mesma experiência, mas é sempre uma nova experiência rica, você aprende muito mais, você já fica com uma ansiedade de fazer de novo. E aí, eu achei que você, quando você tinha ido para o Rio, você já tinha feito Bárbara. Fiz. Você já tinha feito. Porque pelo que eu li da sua biografia, você é um ator que se joga mesmo no personagem, né? Sim. A Bárbara, eu li, assim, eu não assisti, te confesso, mas eu li a respeito que é sobre uma trans, não é isso? Na verdade, uma travesti, Uma travesti, né? E eu estava vendo as suas entrevistas de você se dedicar, de você conviver com as pessoas, Sim. de você se jogar. Isso do ator é maravilhoso, mas te dá um preço ao contrário, não dá? Assim, das suas experiências. Parece que você sofreu nessa época preconceito, você viveu realmente a situação que essas pessoas enfrentam no dia a dia, né? Assim, eu me aproximei disso, né? Eu não posso dizer que eu nem de perto vivi o que elas vivem na pele, né? Assim, era um outro momento. Esse filme foi em 2007. A gente tinha um outro entendimento sobre essas questões, né? Eu até falei que é uma travesti, mas hoje se entende que travesti e transexual são a mesma coisa, né? E assim, foi um trabalho muito delicado de fazer, sabe? Porque a gente buscou mostrar a realidade dessas pessoas naquela época, né, que a grande maioria não conseguiam trabalho e elas tinham que se prostituir. Então o roteiro passava por esse lugar. A Bárbara, ela tinha sido expulsa da casa dela pelo pai, que não aceitava, né, o fato dela ser travesti, e ela tinha que se prostituir para poder sobreviver. Né? O que era a realidade de muitas pessoas, né? Trans e travestis naquela época. E que bom que isso tem mudado, né? Eu acho que a sociedade está mudando. Hoje entende-se também a importância dessas pessoas ocuparem esse lugar no audiovisual, né? Para contar as próprias histórias, né? Mas foi um trabalho muito delicado, muito importante, assim. Mas foi impressionante, voltando a isso que você disse, assim, por exemplo, eu me lembro que quando
fizeram a caracterização, né? Porque eu tive que colocar cabelo, fizeram a sobrancelha, enfim, me transformaram, né? Sim. E aí um dia eu saí pela rua assim e eu me lembro do olhar das pessoas, assim. Era um misto de fascínio e de rejeição também, sabe? Muito forte. E eu experimentei aquilo pouquíssimo tempo. E eu fiquei pensando o quão difícil é para essas pessoas lidar. Que vive, lida 24 com isso horas. 24 horas, tendo que se reafirmar, é verdade. Né? Mas é isso, os personagens, eles de alguma maneira, eles nos ensinam, né? E eu acho que isso é o mais bonito da profissão, assim, é deslocar o eixo, né? E fazer a gente se colocar no lugar do outro. E eles nos ensinam muito. E aí a gente chega então na hora do boi, que é essa questão de se colocar no lugar do outro. Conta como que surgiu a hora do boi na vida do Vandré, a questão da produção, enfim, para a gente poder falar um pouquinho sem dar spoiler desse espetáculo que eu assisti, que é lindo. Não pensem que é só a questão do ativismo, obviamente, para quem já vive e trabalha e se interessa, tem muito do nosso dia a dia, das coisas que a gente acredita, mas ele é um espetáculo de uma reflexão, a gente brinca que é um soco no estômago com muito amor. Vale muito a pena as pessoas assistirem para poder ter uma outra visão de mundo, para fazer uma reflexão. Isso eu estou falando como espectadora, que assisti, achei sensacional. Mas então conta pra gente, nessa coisa de mergulhar, como que surge a Hora do Boi? Pois é, a Hora do Boi nasce da minha vontade de falar da relação do homem com os animais não humanos, né? É um assunto que a gente ama aqui. E eu tenho uma ligação muito forte com os animais, desde criança. E uma ligação forte com Francisco de Assis também, né? E aí eu tive a ideia de 3 personagens. O Seu Francisco, que é um homem que trabalha no abatedouro de bois. Chico, o boi. E Francisco de Assis. E aí a minha ideia era que a gente contasse essa história da relação desse homem com esse boi, que se afeiçoa a esse boi que ele salva no nascimento desse bezerrinho. E aí eu procurei a Daniela Pereira de Carvalho, que é a dramaturga, e ela desenvolveu a dramaturgia do espetáculo. E aí o São Francisco de Assis, na verdade não tem viés religioso, a gente fala do homem que viveu na Terra e que vibrou igualdade entre todos os seres, né? E ele é o narrador da história. E há um jogo também, ele é o narrador e ao mesmo tempo é o Vandré ator, tem esse jogo, essa metalinguagem com o teatro, sabe? Essa quebra de quarta parede, porque no momento que Francisco de Assis aparece no espetáculo, ele se comunica diretamente com o público, né? E aí a Dani desenvolveu essa história brilhantemente. Ela trouxe uma notícia real de um boi que fugiu de uma feira agropecuária em Salvador, Fenagro. E no desespero desse boi, ele vai em direção ao mar e se afoga. Né? Os banhistas tentam conter o boi, não conseguem, e esse boi desaparece no mar. E isso tocou profundamente a gente, porque olha o nível de crueldade que a humanidade tem lidado com os animais, né? Assim, o desespero desse ser de ir para o mar para se livrar da crueldade, da exploração, né? Uma coisa que eu sempre falo muito, assim, é que os animais não estão a serviço da humanidade, né? Então, esse espetáculo, ele fala sobre essa questão, sobre essa equivocada visão de superioridade humana em relação às outras espécies. A gente está batendo nessa tecla, a gente dá voz ao boi, ao animal. O Seu Francisco, no nosso espetáculo, o homem, ele está num lugar servil, né? Ele obedece regras. A gente tem a figura do patrão, ele tem uma filha, né, a Rosa, Linda que personagem. a personagem, ela traz a poesia, a delicadeza, exatamente. né? O feminino, né? Exatamente. O feminino salva esse mundo, a verdade é essa. É lindo. Ela é bem forte, a personagem dela. Ela ensina, né? Ela recita Baudelaire, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, para Chico, o boi. Chico, o nosso boi, é um poeta
o animal é dotado de sensibilidade, de poesia, de emoção, né? E, enfim, uma coisa muito interessante, teve um crítico em São Paulo que falou uma coisa muito especial sobre o trabalho. Ele falou, apesar do espetáculo tocar sobre a questão dos direitos animais, ele fala sobre como o capitalismo coloca o homem num lugar de servidão, totalmente substituível, né? Uma peça substituível, e o animal como mera fonte de proteína. Exatamente. Ambos descartáveis. E o que os salvam? O afeto, né? Quando ambos estabelecem um afeto, eles se salvam, eles conseguem quebrar essa estrutura. Então é um espetáculo, muita gente fica assim, mas eu não quero assistir, porque eu não quero sofrer, porque esse homem vai matar o boi, não sei o que. Não, a gente fala sobre afeto, sobre amor, sobre empatia. O espetáculo é sobre afeto. Essa é a força do espetáculo, esse é o cunho do espetáculo, né? Que trafega nesses desafios de fato. E quando a gente fala, por exemplo, de animais tidos de produção, essa falta de sensibilidade com eles é ainda maior na questão de coisificar, né? Boi, vaca, cabrito, enfim, são animais muito invisíveis de uma certa forma. Então, foi muito corajoso e muito sensível você ter adaptado isso com o Chico, que tem esse nome de Chico lindamente, que é muitas vezes um animal que é deixado, realmente ele é desconsiderado, e esse afeto de quem está ali nesse lugar que é o matadouro, né, que é onde ele atua, esses impactos que o ser humano que tem, e muitas vezes hoje tem que ter mais ainda por causa das informações, de olhar para o animal, de entender a questão do especismo, né? Cão e gato, que a gente está mais acostumado, são lindos, mas os outros animais também têm direitos. Os outros animais também têm sensibilidade, né? E o Chico é uma criatura deliciosa, cativante, que realmente eu acho que salva muito o capataz, né? O Seu Francisco. Seu Francisco. Assim, eu fico pensando como a gente não observa, né? Não se atenta ao fato de que a relação muda tudo, né? Assim, as pessoas, elas não querem estar em relação, porque o fato de estar em relação a algo, a alguém, muda completamente. Se você estabelece relação com um animal, seja ele qual for, você não vai conseguir matar esse animal. Você não vai conseguir, sabe? Porque ele deixa de ser coisa, né? E isso não se trata só de animal, o espetáculo não está falando só de animal não humano. A gente está falando, assim, da relação com os nossos semelhantes seres humanos também. A gente está deixando de se relacionar, sabe? Coisificando, objetificando pessoas e animais não humanos, sabe? Então, assim, por exemplo, tem crianças que não sabem o que é uma galinha. Acham que um frango é uma coisa que você encontra no supermercado, sabe? Assim, aquela coisa plastificada ali, já sem só uma coisa de proteína. Eu, por exemplo, quando era criança, meu avô, no interior de Minas, em Arcos, ele matou um porco na minha frente. Isso é uma coisa que ficou cravada na minha alma. Eu não esqueço os gritos desse porco. Eu nunca mais consegui comer porco. Quer dizer, será que se a gente tivesse contato com esse momento, a gente conseguiria comer a carne desses bichos? Né? E a gente tem uma indústria que ela tenta exatamente colocar essa cortina, essa cortina de fumaça. Uma coisa que me irrita muito são essas coisas das marcas com o franguinho rindo, a vaquinha. Se as pessoas forem tentar entender o que acontece de verdade, a história é muito antes, pelo contrário. Assim, eu acho que, mais cedo, eu estava falando com o pessoal, que o consumidor ele tem uma participação muito grande nesse processo, para ele começar a entender qual é a origem do alimento dele, né? Se esses animais têm os seus direitos garantidos ou não. E aí, gente, aqui todo mundo sabe, assim, eu sou vegana, eu não como, mas o planeta está passando por um processo de evolução e de autoconhecimento. Então,
cada pessoa tem o seu processo, tem a sua construção ali de um entendimento de onde está. Então, a gente precisa respeitar esse caminhar. Isso que você está falando, eu acho importantíssimo de ser dito, né? É um processo. É um processo. Né? Eu, por exemplo, eu parei de comer carne quando eu comecei a ensaiar A Hora do Boi. Eu não sou vegano, né? Eu tô num processo. Sim. E eu acho que, assim, a gente é muito bom a gente estar falando sobre isso, discutindo, porque a gente está despertando consciências. Exatamente. Né? Um diálogo. Isso. Porque a partir do momento que você fala que a pessoa tem que fazer tal coisa, que tem que ser desse jeito, você afasta. Isso. O espetáculo, ele não é panfletário. Ele está falando, gente, olha só, olha a relação que esse homem estabeleceu com esse ser, com esse boi. Vamos transpor essa relação para outros animais, para outras possibilidades. Porque pelo afeto, todo mundo consegue reconhecer o afeto. Exatamente. Né? E isso muda tudo. E é o que você falou, assim, as pessoas não querem estar em relação, porque estar em relação te coloca responsável. Isso. Te chama. Te chama. Então, eu não quero saber, eu não vou saber, eu não quero ver, eu não quero lidar com. Aí fica fácil, né? Aí fica muito cômodo, né? Cômodo. E aí, no caso, falando de consumidor, ele pode começar a exigir isso. Para que esse processo que está acontecendo, ele seja um processo mais justo, né? Porque esses animais sofrem demais. Tem essa história, tem a história do Boi Elias, né? Sim. Que também num desses navios de transporte de carga viva, que é uma coisa que a gente precisa acabar. É um horror. Não só em termos de bem-estar animal, mas em termos de poluição ambiental, enfim, é uma série de coisas envolvidas ali, onde um grupo muito pequeno é que se beneficia, vamos dizer a verdade. E aí o Boi Elias, ele foge desesperado e pula no mar. Ele nada, e quando ele chega na beira da praia, exausto, vem o pessoal da empresa e captura e leva ele de novo. Pois é. Cara, isso é de uma tristeza, assim, de uma falta de entendimento, de empatia. Crueldade, né? É. Que será realmente que as pessoas não querem entender que isso precisa de alguma mudança, precisa de mudar essa relação? Porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir, será? Eu acho que, assim, para além desse lugar, digamos assim, a gente pode olhar por um viés prático também. A gente precisa mudar, porque o mundo está gritando, né? A gente precisa ter uma outra relação com os recursos naturais. Precisa. Né? A gente está vendo as mudanças climáticas, quer dizer, não se trata só de, eu estou sendo aqui bonzinho, não. A gente está sendo cobrado por esse comportamento, é uma necessidade, né? A gente precisa mudar as práticas com a natureza, com os animais, sabe? E é de uma crueldade mesmo. Eu tenho fé que um dia a humanidade vai olhar para trás e vai falar e vai reconhecer um nível de crueldade em relação aos animais não humanos, sabe? Também. Como foi com a escravidão, o holocausto. O que a gente faz com os animais é uma coisa horrorosa. Horrorosa. E aí, quando a gente pensa em melhorar, como que a gente melhora se a gente ainda tem essas lacunas, ainda tem essas facetas tão negativas na nossa história, né? Assim, a questão dos animais de produção, quando a gente vai discutir isso em política, inclusive... Tem um projeto agora tramitando, mais um, né? Para tentar acabar com essa questão relacionada à exportação de gado vivo. E aí veio o pessoal do agro dizendo que é uma irresponsabilidade. Responsabilidade é a gente continuar colocando o meio ambiente em risco, como a gente tem feito, porque esses animais que falecem nesse decorrer do caminho são jogados em alto mar. Toda a sujeira, toda a situação desses animais é também jogada em alto mar. E aí a gente está vendo um clima super complicado. Ontem aqui do nada choveu. Absolutamente do nada. Um clima seco, em época que não chove. Agosto não é uma época de chuva, né? Então a gente está sentindo na pele o que o meio ambiente está sofrendo há tantos anos. Então, vale a pena a gente querer ficar com essa venda o tempo todo? Eu acho que não, né? Tipo, a Bocuda aqui já vai falando na sua opinião, mas eu acho que o espetáculo, ele te ajuda a fazer essa reflexão de uma forma madura e de uma forma, vamos dizer, educada, porque não é um ativismo, não é uma coisa radical. Ele está te mostrando ali uma possibilidade de afeto que abre um novo
potencial de enxergar as pessoas, de enxergar a própria filha, né, enquanto mulher, enquanto deixada de lado por uma série de coisas, né, que tem o seu gato, enfim. Então, são vários personagens ali que têm os seus momentos e as suas histórias e que fazem a gente pensar nas nossas. Pelo menos eu me senti assim, o tempo todo, assim. Falei, nossa, gente, já aconteceu isso comigo com ela, assim, essa história dela. Enfim. Essa é a intenção. A Rosa, o patrão, ele tem uma decepção na vida pelo fato de não ter tido um filho homem. Com isso, a gente está abordando a questão do machismo, né? Fraquejou, né? Tem gente que fala isso, que fraquejou. Pois então, então, E então a gente está falando dessa lógica do capital, né? Machista, né? E ela é super delicada, né? Ela é super... E ela tem uma compreensão do mundo que ela tá ali. Poderia ser uma excelente patroa, né? Para o Francisco, de repente. Porque a gente fica nessa coisa do espetáculo o tempo todo. Nossa, se fosse assim. Nossa, se fosse diferente. Nossa, se agora ele pensasse de uma outra forma e ela fizesse alguma coisa. Que é o que a gente, o tempo todo, né? Nas nossas relações, a gente pede, a gente pensa. Ai, podia ter feito isso. Ai, podia ter ido por esse caminho. E ele trabalha nesse abatedouro, mas assim, ele nunca tinha tido contato que não fosse esse do ofício, né? Com o objeto, ele tratava como objeto. Mas quando ele... Quando o Chico se torna sujeito, né? A relação muda. Muda, completamente. E é sobre isso que a gente está falando. Nós estamos tratando os animais como coisas, como objetos. Eles não são. Não são. Eles têm alma, eles sofrem, eles são seres sencientes, né? Eu tô falando isso porque eu convivo com bicho. Quem convive com bicho sabe do que eu tô falando. E a ciência já provou isso também. Então, não é porque a gente ama, não. É porque a ciência já decretou. Eles são seres sencientes, eles têm sentimento, eles sofrem. Eles sentem a relação da gente com os animais. Eles sabem quando a gente tá triste, quando a gente não tá. Então, assim... Tem memória. Exatamente. Choram. É isso. Enfim, eu vi um outro dia um vídeo de um boi chorando um pouco antes do abate, sabe? São coisas... Eu não consigo ver certos vídeos porque realmente me faz muito mal, sabe? É bem degradante, assim. As pessoas... É isso. Você não quer ver, você quer ficar na ignorância para você seguir melhor. Mas esse melhor está tendo um custo muito alto. Porque a natureza está gritando, as relações estão ficando cada vez mais esvaziadas, né? Esse é um ponto. E aí eu queria te perguntar, quando foi para conseguir patrocínio para o espetáculo, você teve problemas? Estou perguntando isso porque... Patrocínio, oi! Oi! Porque já é uma coisa complicada, né? E aí falando de um detalhe que pega em alguns pontos, foi uma coisa... Ô Dani, foram 7 temporadas do espetáculo. Maravilhoso. E eu só tive patrocínio em uma. Sério? Na segunda. Chocada. Essa Gente, é a realidade. Essa é a realidade. Um espetáculo lindíssimo desse. Pois é. E assim, falando de um assunto tão pertinente, importante, né? Necessário, urgente. Dessa necessidade de mudança, né, em relação à maneira como a gente tem lidado com os recursos naturais, com os animais, com os nossos semelhantes, né? Exatamente. Enfim, mas a gente não... O mercado precisa ficar mais atento a essas coisas. Gente, é um caminho sem volta. A gente não conseguiu, não. Patrocínio, não. Só em uma das temporadas, na segunda temporada. E a gente tem feito na raça mesmo, com bilheteria... Sabe? No esforço, não é fácil realmente. Claro, assim, imagina. Ainda mais a qualidade que você entrega, porque é um monólogo, gente. Então, todos esses personagens aqui que ele está falando são feitos pelo Vandré. E é impressionante como que você consegue... A linha é muito, muito clara da troca de personagens. No momento que é oportuno e necessário, a gente já consegue identificar o Chico, o Francisco, a Rosa. É um trabalho, um laboratório que... Você tem que ter muito tempo de estudo, de dedicação e que faz uma diferença na vida das pessoas. O trabalho, assim, esse espetáculo é dirigido pelo André Paes Leme, né? Tem texto da Daniela Pereira de Carvalho e direção de movimento da Paula Águas e do Tony Rodrigues. Sensacional. E a gente, enfim,
a gente criou uma partitura física, vocal, emocional, né? De pensamento para cada um dos personagens, né? Então, cada um tem um registro. O homem, o boi, o São Francisco, né? A Rosa que aparece no final. Então, é um trabalho partiturado mesmo, assim. E voltando ao assunto, né? Da realidade do teatro, assim... Realmente, eu acho que falta democratizar mais, né? Assim, o acesso, né? A recursos para que a produção teatral possa acontecer de uma maneira mais pungente, né? Sim. Essa é a realidade, né? Assim, é difícil mesmo, às vezes a conta não fecha, sabe? E a gente ainda tem que lidar com o fato de algumas pessoas... não reconhecerem como trabalho também. Muita gente acha que, tô indo ao teatro, eu quero ser convidado, sabe? Sim. E assim, não, quando você vai ao teatro... É um trabalho que você dá... você... São várias pessoas envolvidas. Você tem um operador de luz, de som, você tem um diretor, você tem um contra-regra, tem que pagar toda essa equipe, né? Assim, Então, é importante a gente falar que isso é um trabalho. Não peça para o artista dar de graça aquilo que ele faz para ganhar o pão dele, né? Exatamente. Assim, é importante a gente falar isso, porque tem-se uma cultura de que a pessoa se sente prestigiada de ser convidada para ir ao teatro. Sendo gente, que, na vamos verdade, mudar isso, né? na verdade, exato. Isso é trabalho. É trabalho. Isso é importante falar, sabe? E é uma conquista da pessoa que está indo também, porque ela está fazendo uma escolha. Exato. Ela está fazendo uma opção, né? Então, assim, é uma escolha dela para o que ela vai... tudo na vida é uma retroalimentação. Então, eu estou dizendo isso não é porque ele está aqui, a gente está entrevistando o espetáculo. É fantástico, é um momento de reflexão que muda a sua vida, contribui. A arte existe para isso. Para ela poder chacoalhar ali, para ela poder te tirar daquela coisa do concreto e fazer você pensar, refletir, para você mudar a sua... Esse é o conceito de arte pra gente. Então, você fazer essa escolha também é uma responsabilidade e é uma forma de você se autoafirmar. Sim. Então, isso custa. Né? E de você, de alguma maneira, também estar investindo ali naquele trabalho, né? Claro que a gente está falando assim, se é um espetáculo que não é incentivado, né? Você pode estar ali contribuindo, né? Sim. E se for incentivado também, claro, mas assim, ter essa consciência, sabe? Total. Assim, às vezes a gente faz temporadas com preços populares e as pessoas têm coragem de pedir convite, não, sabe? Aqui realmente está com valor super acessível, gente. A não ser que, sim, se a gente tiver um grupo que não, né, que a gente não tenha condições, aí isso é uma outra história, aí é uma outra, sabe? aí é uma questão de acesso. De acesso. Aí é totalmente diferente. Exatamente. Né? A gente está falando aí de uma... E quando eu falo indústria, eu não falo indústria no sentido pejorativo, né? Eu falo de uma indústria que é forte e necessária, gente. Porque a arte... Exatamente, economia criativa, né? A economia criativa, ela gera empregos diretos e indiretos, é a terceira maior... É uma grande indústria. Exatamente. Que gera tanto a questão de economia, mas também a questão de marketing. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, você sabe que o carnaval foi retomado a partir dos artistas. O carnaval de Belo Horizonte, que hoje já está no circuito nacional, gente, que venham mesmo, estamos sempre abertos e esperando todos vocês, venham aproveitar com os blocos, foi uma decisão dos artistas da música e do teatro também, que começaram a querer se reunir em locais públicos, porque uma gestão aqui anterior tinha uma visão equivocada sobre esse direito. Uhum. E aí, a partir disso, os artistas começaram a criar suas músicas, a criar seus blocos, e hoje o carnaval virou o que virou. Sim. É uma atração turística. É uma referência, uma né? referência. E aí, todas as gestões atuais ganham com isso. Claro. O turismo ganha com isso. Então, a arte, ela tem esse papel. Você querer de graça aquilo que o artista tem para oferecer como trabalho, exatamente, como músico, eu trabalho com músicos há muitos anos, é complicado. Pode ser um momento de relax, de entretenimento, mas eles estão trabalhando, exatamente. os artistas. Você vai ao cinema, você não compra um ingresso? Exatamente. Para ir ao cinema? Então, o teatro, e é um prazer, gente, é um portal que se abre. Isso eu acho que é uma coisa, eu tinha um professor que falava isso, é o portal que vai se abrir.
Entendeu? E é verdade mesmo. É verdade. É. E falando da Hora do Boi, uma coisa que para mim tocou muito, você falou de São Francisco, eu também adoro. Converso muito com ele. Meu irmão tem tatuado São Francisco, enfim. E eu acho muito legal essa autoridade dele, que é uma autoridade paterna mesmo, assim, de... Quando ele fala, ele está chancelando as coisas, assim, olha, não sou eu que estou dizendo, é o São Francisco, é um cara que está aí há séculos e que todo mundo respeita a história dele. Isso eu achei muito, muito, muito sensível, mas ao mesmo tempo muito inteligente, assim, sabe? Na questão do roteiro, porque quando ele vem e fala, você fala, nó. Verdade. Aí São Francisco agora já pegou... Eu escutava as pessoas às vezes comentando, falando, agora foi muito legal. Essa ideia foi muito genial. Ele é uma figura muito respeitada, né? Independente de religião. Exatamente. Isso que é o mais curioso. Assim, é um santo querido, uma figura muito querida, né? São Chiquinho. Eu já tive meu Chiquinho. E eu tenho um cachorrinho, né? O Chico, que eu denominei de Chico também. Que ele apareceu no início da primeira temporada. E eu falei, não tem como ter outro nome a não ser Chico, né? Que legal. Então eu tenho meu Chiquinho também. Eu já tive meu Chiquinho, que partiu, assim, mas marcou a minha vida para sempre. E é em função de São Francisco, esse homem que viveu naquele momento e que revolucionou o pensamento, que ele se reconstruiu e ele mudou a existência dele e a existência de todos que o acompanhavam e perpetua essa mensagem dele. Então, quando o espetáculo traz isso como uma autoridade paternal, querida, ele está chancelando ali uma coisa que a gente está falando aqui. Então, não precisa acreditar na gente, né? Veja essa relação que ele construiu com os animais desde então, né? A gente se coloca à parte da natureza, né? Como se a gente não fosse, como se não fôssemos natureza. Esse é o grande erro, na verdade, né? E São Francisco, né? Conversava com os animais. Quer dizer, a gente, minimamente, quando tem contato com um bicho, a gente estabelece uma comunicação ali não verbal que é impressionante. Impressionante. Né? É sobre isso. A gente precisa se reconectar com a nossa natureza, Exatamente. Sabe? Nós somos parte desse todo. Com a nossa origem, Com a nossa origem, com a nossa essência, né? Não tenha dúvida. É por isso que a gente se apartou disso, né? Sim. E aí coisifica e objetifica a natureza, né? Como se ela tivesse a serviço do ser humano, e a terra fosse nossa, e a gente manda e desmanda da maneira que a gente quer. Exatamente. E em algum momento vai ter um eject, né? Se a gente não mudar. Já tá caminhando. A gente entrevistou aqui o Marcelo Dias, que é um biólogo e um mestre, ele tá fazendo um pós-doutorado em ecologia. E foi exatamente uma coisa assim, que eu nem imaginava, que é o impacto do turismo no meio ambiente. É uma coisa muito absurda, assim. Os números que ele trouxe, principalmente o impacto da aviação, né? A poluição, o que isso causa para a questão climática e, obviamente, afetando fauna, flora, enfim. E a fala exatamente do que você está dizendo. O planeta não foi criado para o nosso bem-estar. Nós coexistimos com as outras espécies de fauna e flora. E aí, cada um precisa entender a sua responsabilidade nesse contexto. Qual que é a nossa? Claro que eu gosto de viajar, mas se a sua consciência, ela já se desperta para isso, ou, por exemplo, com o Chico, né, na vida, o que você, enquanto ser humano, indivíduo, que faz parte desse ecossistema, pode fazer para poder mudar e melhorar isso? Exatamente. Esse é o ponto de partida. E eu saí muito com esse pensamento do espetáculo, porque o Francisco teve essa opção, ele teve um poder de escolha ali, e ele escolheu ficar com aquele que ele teve afeto. Sim. Né? A Rosa, a mesma coisa. Então, assim, qual é o seu poder de escolha? Né? Tem uma fala do Francisco de Assis no espetáculo que ele fala isso, né? Que o amor é a força mais poderosa do universo. Esse é o maior milagre. Né? É a força transformadora. É a força transformadora. Basta a gente... Não, hoje as relações estão muito complicadas, mas a nossa essência, ela é essa. Sua mãe, por exemplo, né? Trazendo o negócio do teatro para você. Sim. Que isso? É a manifestação desse sentimento que é muito maior e que pode mover montanhas de verdade, gente. E que deve ser um exercício diário. Deve. A gente tem que se autorresponsabilizar. Sim. É isso que você falou. Sim. Né?
a gente tem responsabilidade. Faça o seu, não fica olhando do vizinho, não. Isso, né? isso. Qual que é o seu papel, a sua Exatamente. forma de mudar isso, né? Na hora do boi, que eu vou falar todas as vezes, porque é muito maravilhoso. Obrigado. Olha, termina, você está em cartaz aqui até o dia 31 de agosto, De certo? agosto, isso. É de terça... É de sexta a segunda. Temos mais 4 apresentações no CCBB às 19 horas. Galera, assistam. Depois vocês me contam se eu não tenho razão. É muito bacana o espetáculo e é um espetáculo para um momento de reflexão que a gente precisa enquanto humanos mesmo, enquanto espécie. Qual é o nosso papel aqui? Eu acho isso fundamental. E daqui você já tem uma temporada? Ou o espetáculo continua? A gente deve continuar circulando com o trabalho, assim. A gente não está com outra temporada, a princípio, fechada, não. Então mas quem sabe, né? Que cidades, estados, por favor, o espetáculo é lindo, gente. Para a escola, eu acho que seria, assim... um momento, a educação, né, que é o que garante o nosso futuro. Para a escola seria lindo as crianças assistirem, os adolescentes, né? Porque para a criança já fica mais, mas os adolescentes assistirem esse espetáculo. Mas você sabe que criança às vezes assiste, gosta? Você tem esses retornos, assim? E cultura é fundamental, né? Porque é formação de pensamento crítico, né? Assim, quando falam assim, mas... arte, cultura não é algo assim tão fundamental, né? Como alimento. Eu discordo, porque é alimento para a alma, né? É formação de pensamento crítico que te faz ser um cidadão, né? Alguém consciente das suas próprias escolhas então é fundamental. Tem aquela música, a gente não quer só comida, né? A gente quer bebida, diversão e arte. É isso, a gente não é só e a proteína, ela existe em outras possibilidades. Outras possibilidades. Né? E temos que parar com porque as pessoas, elas arrumam a justificativa qualquer uma para justificar, né? Inclusive discursos religiosos. Sabe, assim, se for pegar pelo discurso religioso, aí eu me pergunto assim, bom, se você vai pelo discurso religioso, se você entende Deus para mim é amor. Aí fica incoerente. Fica. Né? E aqui a gente entrevistou um padre e um pastor. E eles comprovaram ali que nas escrituras nunca foi dito que os animais estavam à nossa disposição, não. Isso foi uma questão nossa, de uma conveniência nossa, entendeu? Então, assim, os entendedores da Bíblia, que são 2 pessoas incríveis, nos trouxeram essa visão, chacoalhando ali pra gente poder pensar. Há muita distorção, né? A verdade é essa. Exatamente. Eu penso, assim, na minha visão, se você coloca amor nas suas ações, eu acho que espiritualidade é isso. E consciência, sabe? né? A consciência vem. Mesmo ela tá ali te chamando, e aí esse chamado depende de você. E é um exercício, né? Exercício. Assim, não é fácil, somos humanos, falhos, mas é um exercício pessoal. Sim. De querer ser uma pessoa melhor. Sim. De pensar no coletivo. Sim. Eu acho que esse é o maior desafio da atualidade, é pensar no outro. É sair do próprio umbigo, desse lugar a gente está num momento em que o eu é a coisa mais incrível e fundamental, né? Será? E não é, né? Assim, pois então. Enfim, eu acho que essa coisa das redes sociais trouxe isso, né? A gente parece que precisa se autopromover o tempo inteiro. A gente está inserido nessa cultura. Em algum momento você cede a isso também. Quer dizer, você é um médico e ao mesmo tempo você tem que estar ali na rede social promovendo o seu trabalho. Você é ator também, fazendo algo que às vezes você não quer fazer ou não sabe fazer, ou não está muito afim de fazer, mas, sabe, fica uma promoção do eu. O tempo inteiro. Olha como é incrível o que eu estou fazendo, o que eu estou vestindo, o que eu estou comendo, onde eu estou, as minhas relações. Quer dizer, a gente precisa parar para olhar para isso, e a gente está inserido nisso, eu me coloco nisso também, eu escorrego nisso também, sabe? Eu também. E... a gente tem que fazer uma reflexão o tempo inteiro. Será que vale a pena? Será que eu sou isso? Porque eu acho que talvez essa seja a grande pergunta. Eu sou isso? E muita gente vai se surpreender com as respostas, porque essa coisa da relação do olho no olho, do afeto, da empatia, do diálogo. De você estar falando e eu parar para te ouvir. Exato.
E aí eu paro, você também para, a gente consegue dialogar. Exatamente. Não vira um WhatsApp sozinho, um monólogo, né? Isso, exato. As pessoas não conseguem mais se ouvir. Não. E aí isso reflete nas relações com as outras pessoas e com os animais, principalmente com os animais. Sim. Que nessa balança estão sendo ainda a parte mais frágil, né? Porque eles têm voz, a gente é que tenta calar essa voz, né? E aí, por isso que o espetáculo é tão legal, porque ele traz essa possibilidade desse sujeito, dele se mostrar para as pessoas e as pessoas criarem ali uma relação de entendimento. Sim. Gente, será que realmente esse animal, como que é? É te despertar para uma nova consciência, porque o mundo está precisando. Exatamente. Isso é fato. A gente está terminando, mas eu queria... É bom, né? Quem quiser ver o Vandré, além das temporadas, você está, né, agora numa novela de uma emissora da Globo, que aqui a gente pode falar, e todo mundo tá querendo saber se o seu personagem vai voltar ou não. Então, se a gente precisar fazer um clube aqui de volte... Edson. Pois é, eu fiz uma participação em Quem Ama Cuida, né? Essa novela da TV Globo, das 9, do Valcir Carrasco, da Cláudia Souto. E foi um presente esse personagem, que é o Edson, que é um golpista que entrou ali para bagunçar a vida da Carmita, a personagem interpretada pela Deborah Evelyn, grande atriz. Maravilhosa. E foi maravilhoso, foi muito divertido de fazer, assim. Eu não sei se ele volta, né? Ai, gente. Fico na torcida. Eu acho que a gente deveria saber para onde esse homem foi, o que ele fez com esse dinheiro, com dinheiro, né? Para dar uma resposta, um fechamento, né? A gente tem que achar esse homem. Não pode sumir com esse dinheiro assim, não, né? O problema é que se esse homem voltar, pelo que eu tô vendo, ela vai querer continuar com ele. Eu acho. Eu não sei, gente. O que vocês acham? Será que ele vai inventar uma desculpa? Provavelmente, parece que ele é bem bom nisso, né? Ele é bom de lábia, hein? Então, para matar a saudade do Vandré, gente, vamos ficar na torcida pro Edson voltar e peçam esse espetáculo na sua cidade, gente. É isso. É isso. Assistam aqui em Belo Horizonte, quem tá em BH, quem pode vir aqui para Belo Horizonte até o dia 31 de agosto, no CCBB, às 19 horas, de segunda a... De sexta a segunda. De sexta a segunda. Não percam, de verdade. E na sua cidade, se esse espetáculo ainda não passou, comece a cobrar a peça, porque vale muito a pena. Como no dia da estreia eu falei com ele, é um soco no estômago com muito amor. E é verdade, com muito talento. Obrigado. Você é uma graça de pessoa, assim. Te agradeço muito por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. É um prazer. Muito, muito obrigada pelo espetáculo. Eu acho que você proporcionou, para a gente que trabalha com isso quase 24 horas, você trouxe uma possibilidade de novas pessoas, de outras pessoas terem essa relação que para a gente é uma coisa mais comum. Mas você abriu esse leque de uma forma lúdica, mas principalmente artística e consciente e delicada, apesar de ser um soco no estômago com amor. É um espetáculo lindo, o texto é lindo, parabéns a Daniela, ao diretor. E eu espero que você depois volte aqui, porque tá lotado todos os dias. Amigos meus foram assistir, quase que não conseguem entrar. Então, assim, tá lotado, porque o espetáculo é muito bom. E eu espero que você venha em outras temporadas também, viu? Também, mas ainda tem ingressos disponíveis. Gente, até o dia 31, né? Porque não é garantido. Então, até o dia 31 de agosto, assistam. Vale muito a pena, gente. De verdade. Muito obrigada, sucesso pra você. Muito obrigado também. Muito feliz de estar aqui. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Obrigado. E a gente continua com a luta pelos animais, que são nossos irmãos. Obrigado. Beijo. Valeu.